Quando a gente pensa em paz, em geral, a ideia é algo muito subjetivo, algo que brota do interior da pessoa, ou aquela definição que cabe na frase ausência de conflito. Mas hoje eu falo sobre esse tema muito importante, como obter paz com Deus. Você está no canal Todavia. Aqui a gente fala de fé cristã como uma plataforma para avaliar assuntos contemporâneos. Pode parecer meio complexo, mas é muito simples. E para você testar essa premissa, basta você ver as nossas playlists ou os vídeos mais recentes aqui produzidos pelo canal. Se você já fez isso, já conhece alguma coisinha, então eu convido você a se inscrever. Assim você sempre vai ficar atento quando sair algo novo aqui no canal. Agora, se você já é inscrito, se você ainda não decidiu, mas já tem visitado o canal, e também se essa for a sua primeira vez, tanto faz, porque o pedido que eu faço agora é o mesmo. Deixe o seu like e assim você estará ajudando o canal a continuar se expandindo. O assunto da paz é tratado de muitas maneiras nas escrituras, mas eu quero me deter aqui a esse sentimento de paz. E isso numa perspectiva um pouco mais existencial, como ter paz na sua vida, como usufruir de uma paz interior duradoura. Essa paz não é baseada apenas em sentimentos, mas ela tem que ver com o seu status diante de Deus, com aquela sensação de que você já não deve mais nada para Deus, que você pode estar na presença dele e usufruir da harmonia, da comunhão com ele. Estar em paz com Deus é um estado que indica a ausência de animosidade. Não há mais conflitos entre você e Deus. Mas ao contrário desse sentimento negativo que a falta de paz acarreta, você percebe agora alegria e aceitação. Isso faz com que você se equilibre, que você possa ser você mesmo e com leveza. E existe um versículo da Bíblia que retrata isso com muita propriedade. E antes de eu citar o versículo, eu preciso dizer sobre o contexto do qual ele faz parte. E o contexto é justamente o livro de Romanos. O livro de Romanos começa no capítulo 1, após Paulo fazer a sua introdução, com a menção de que aqueles que são gentios, ou seja, os não-judeus, eles estão sob a condenação de Deus, porque eles não o reconheceram. E o texto ali, de forma muito perspicaz, fala para nós que aquilo que de Deus se pode conhecer, o mínimo que se pode conhecer, é perceptível por meio das coisas criadas. Por meio da criação, todas as pessoas, mesmo que nunca tenham lido uma Bíblia, conseguem entender algo sobre Deus. Veja, não é tudo, mas pelo menos o básico, o seu eterno poder, quanto a sua própria divindade. É meio óbvio isso, né? Quando a gente olha para a natureza, a gente consegue entender que ela é fruto de uma inteligência que planejou todas as coisas. E quando a gente chega a essa conclusão, a gente percebe que está diante de algo que está além das capacidades humanas. E justamente por negar essas verdades básicas, os gentios estão condenados. Talvez o judeu lesse Romanos capítulo 1 e falasse: é isso aí, Paulo, condena os gentios. Mas calma que a vez deles iria chegar. Logo no capítulo seguinte, o capítulo 2, fala da condenação dos judeus, porque tendo a lei, a revelação, feita de maneira especial, mais específica, eles a rejeitaram e não viveram de acordo com o plano de Deus. Por isso, os judeus estão na mesma categoria de condenação. E Romanos capítulo 3 reitera que todos os seres humanos pecaram e que, portanto, estão carentes da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Aí Romanos 4 começa a apresentar a solução que Deus tem. Tudo isso tem muita lógica, porque primeiro Paulo levanta o problema do pecado, que é universal, atingindo a todas as pessoas, quer gentios, quer judeus. Embora os judeus fossem convidados pelo próprio Criador a participar de uma aliança especial com ele, isso não foi suficiente para vencer o pecado, mostrando que o pecado está além das capacidades humanas. Nenhum ser humano por si só pode se salvar. A salvação depende da obra de Deus. E é por isso que a solução que Paulo aponta no capítulo 4, usando como exemplo Abraão,
é justamente a justificação. Existe aqui uma playlist no canal onde eu detalho um pouquinho mais sobre justificação. Eu falo dos equívocos a respeito de justificação. Há também vídeos onde eu trato da salvação de uma forma um pouco mais abrangente, mostrando que ela inclui a justificação, mas não se restringe a ela. O argumento de Paulo aqui em Romanos capítulo 4 é que Deus perdoa as pessoas por meio da obra de Cristo, e assim todos têm acesso à experiência de salvação. E aí é justamente em Romanos capítulo 5 que Paulo abre com essas palavras: justificados, pois, temos paz com Deus. Perceba que essa paz aí está no contexto que a gente mencionava a princípio. Uma paz que significa ausência de animosidade, perfeita sintonia, se a gente quiser colocar no sentido positivo. Porque a condenação que pairava sobre os filhos da ira, ou seja, sobre os pecadores, destinados à ira, ao julgamento de Deus, já foi retirada deles. Em Romanos 8, portanto um pouquinho mais à frente, Paulo vai reforçar essa ideia, dizendo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E é justamente por eles não terem mais condenação que eles podem ser aceitos diante de Deus. Não quer dizer que Deus não nos amasse antes, pelo contrário, é justamente por nos amar que ele envia o seu Filho. Mas é justamente agora, pela obra do Filho ter se completado e por nós a aceitarmos, que não devemos mais nada a Deus. As nossas faltas foram pagas pelo Cordeiro de Deus. Isso significa que nós agora não temos mais novas faltas? Em outras palavras, talvez de uma forma mais prática, o cristão, depois que se converte e tem os seus pecados perdoados, ele pode, pelas suas próprias decisões, se afastar de Deus, cometer pecados e se tornar culpado? Sim, mas ele pode continuar recorrendo a Cristo em busca do perdão. Também ele pode recorrer a Cristo, que intercede por ele no santuário celestial, e também pode buscar ali desse sumo sacerdote o poder necessário para vencer os pecados. Evidentemente, vencer o pecado não é algo absoluto na experiência do cristão. Isso significa que, apesar da nossa luta contra o pecado ser constante, ainda somos pecadores e vamos, infelizmente, falhar. O cristão vive nessa tensão entre dizer não ao pecado e ceder muitas vezes por fraqueza. Mas o pecado na vida do cristão tem que ser um acidente, não uma prática normalizada. E o cristão agora, em comunhão com seu Salvador, em paz por meio de Cristo. É Cristo que traz a paz com Deus. O novo status de estar aceito na família de Deus, na condição de filho, só é possível graças àquilo que Cristo desempenhou por nós, vivendo uma vida perfeita, graças ao seu trabalho de intercessão que continua fazendo a manutenção desse status, e agora nós somos membros amados da família do próprio Deus. É por isso que, diante de tantos privilégios, nós só podemos louvar ao nosso Deus pelo plano da salvação, pela sua iniciativa e também por nos amar a ponto de entregar o seu próprio Filho por nós. Aliás, falando em Jesus, um pouco antes dele deixar essa terra, ele já havia dito aos seus discípulos que ele iria embora, enviaria o Espírito Santo, e nesse contexto, ele já havia explicado sobre a paz que seria um presente dado por ele. Eu desenvolvo um pouco melhor uma análise desse contexto aí no vídeo que vai aparecer como recomendação agora, encerrando esse tema aqui. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, já acompanhe esse próximo que vai ser recomendado para você. Dessa maneira, você pode conhecer um pouco melhor sobre esse assunto e também ajudar esse canal. Antes de nós nos despedirmos, eu quero pedir mais uma vez que você não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, especialmente via WhatsApp. A gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo. E também aguarde o vídeo que vai sair na semana que vem com um assunto muito interessante. Que Deus abençoe você. Jesus, peace I live with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I